Existem dois problemas que estão prejudicando o bolso brasileiro, a economia e os investimentos. E eles são a política fiscal brasileira e o tarifaço do Trump. E isso tudo acaba repercutindo de uma forma negativa na economia, nos investimentos. Mas calma, filho rico, tem uma saída, uma solução, e eu vou ensinar para vocês aqui aonde investir seu dinheiro para driblar esses problemas que vêm acontecendo com essas tensões políticas relacionadas tanto a questões internas quanto a questões externas ligadas ao Trump. Bom, filho rico, o governo ele anda gastando muito mais do que arrecada, infelizmente isso é um fato. Então, para cobrir o gasto da máquina pública, o governo vai e cria mais impostos. E isso acaba fazendo com que o brasileiro perca seu poder de compra, prejudicando a geração de emprego e o crescimento da economia. E isso tudo acaba fazendo com que a gente, infelizmente, a gente acaba se ferrando. Bom, outras questões que estão relacionadas a isso também diz respeito à política de taxação do Trump, que está prejudicando muito a economia, porque quando eles taxam o Brasil, acaba fazendo com que o dólar se eleve, isso acaba contribuindo com que a inflação suba também. E o Trump não para, ele acaba prejudicando o mundo inteiro, ele acabou agora criando problema novamente, criando uma crise política novamente com a China, que isso acaba prejudicando também a economia mundial e acaba resbalando no Brasil. Bom, então, em relação a isso, você investidor precisa tomar algumas precauções. Eu vou falar no final do vídeo o que você precisa fazer. Em relação à questão da política fiscal, o Brasil está pecando muito, está prejudicando a economia, cada vez mais o governo quer criar novos impostos para tentar cobrir os gastos da máquina pública. Só que isso tudo acaba criando incertezas. E o governo quer criar um afrouxamento das metas fiscais para poder driblar esses problemas que vem acontecendo e que não é nada bom para o bolso do brasileiro e para o investidor. Então, todo mundo que quer investir um dinheiro hoje precisa tomar algumas precauções, ter algumas cautelas em relação a onde vai colocar seu dinheiro, senão você pode acabar se prejudicando. O Trump está criando problema com a China novamente. O petróleo e o aço lá chinês acabou diminuindo o seu valor. Então, acabou repercutindo também aqui no Brasil, fazendo com que as ações da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce, que são as maiores empresas da Bolsa de Valores, despencassem um pouco o seu valor, criando uma volatilidade um pouco maior na Bolsa de Valores, e isso não é nada bom para o investidor. Mas para o investidor passivo, porque se você for um investidor ativo, você acaba tirando proveito, comprando e vendendo ações quando elas oscilarem. Então é muito importante que você fique atento ao mercado e quando elas caírem, você compra e quando elas subirem, você vende. Aí você ganha mais dinheiro. É importante você focar nos ganhos e não ser fiel a ação nenhuma. Se você for fiel a alguma ação, você vai acabar perdendo grandes oportunidades de faturar ainda mais na Bolsa de Valores. Eu, particularmente, não sou fiel a empresa nenhuma. Isso é muito importante. Você não pode ser fiel a nenhuma empresa. Pois bem, filho rico, agora eu vou dar as dicas que eu falei que iria oferecer para vocês. Então siga os meus conselhos que vocês não irão se arrepender. Bom, uma coisa importante, como a inflação está subindo, é importante que você invista em renda fixa atrelada à inflação. Porque nesse caso, se a inflação continuar subindo ainda mais, você vai acabar ficando protegido. Então é importante que você invista seu dinheiro no Tesouro IPCA, que acaba favorecendo com que você se proteja em relação à inflação. Uma outra recomendação que eu dou para vocês também é investir em ETF. Por que em ETF? Porque você acaba dolarizando sua carteira, se protegendo frente à alta do dólar. E quanto mais sobe o dólar, com o ETF na sua carteira, mais beneficiado você vai acabar ficando. Então, investir em ETFs acaba sendo uma saída muito boa para você proteger a sua carteira. Quanto mais protegida for a sua carteira, melhor será para os seus investimentos e também para o seu bolso. Uma outra recomendação que eu dou para vocês também é em relação a investir em ações defensivas. O que seria isso? Investir em empresas que vão proteger a sua carteira. E você pode investir em quais empresas? Nos grandes bancos, que pagam bons dividendos, e grandes empresas de energia, que pagam bons dividendos também, que vai acabar protegendo a sua carteira. Então, quanto mais protegida for a sua carteira nesse momento, melhor para você. E é lógico, focando em dividendos, compra e venda também, para você ganhar cada vez mais. Uma outra recomendação que eu dou para vocês é investir em ouro. Nesse momento, existem grandes empresários que estão investindo em ouro, grandes investidores também estão investindo em ouro e prata também, mas eu recomendo mais o ouro, que o ouro valoriza mais com o tempo. Eu não costumo dar esse tipo de recomendação aqui, mas hoje eu vou dar. Então, eu, inclusive, invisto em ouro também, então é muito importante que você invista em ouro. Há muitos anos atrás, minha mãe havia falado para mim, eu nem entendi de investimento, minha mãe havia falado para mim comprar uma aliança de uma vizinha que estava passando apertado,
e acabou vendendo. Na época ela vendeu por R$ 50 uma aliança. A aliança pesava 3 gramas. Hoje a grama do ouro bruta custa em média R$ 600. 3 gramas daria 1.800. Sabe quanto que eu paguei desse anel? R$ 50. As mulheres, por exemplo, elas acabam investindo mais em folheado, em bijuterias do que em ouro. Por quê? Porque compram em grande quantidade. Mas é melhor você resguardar um pouco mais essa ansiedade por comprar esses produtos e comprar um produto de mais qualidade, porque no futuro ele vai acabar rendendo. Você acaba acumulando dinheiro além do rendimento que ele tem. Então o ouro é uma recomendação que eu dou para vocês, invista em ouro também, porque ao invés de ficar gastando dinheiro com porcaria, desculpe o que eu vou falar, mas folheado, bijuteria são porcarias. Então invista em ouro. Ah, não tem dinheiro para comprar uma joia cara? Compra um benquinho pequenininho, um anel, uma pulseirinha fininha, não tem problema. Compra usado, o ouro valoriza. Se você comprar usado, aí você vai acabar ganhando a compra e depois pode vender mais caro ainda. Então uma recomendação que eu dou, invista em ouro, se for possível. Pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, tudo que eu recomendo para vocês, eu faço. Então procure fazer também, que vocês não vão se arrepender. Além do Tesouro IPCA que eu falei para vocês, você também pode investir no CDB, que também é uma ótima opção. Se você investir em CDB com liquidez diária, quando as ações tiverem uma queda brusca, você pode acabar utilizando ele como um fundo de oportunidade para comprar essas ações. Além dele estar rendendo, você pode usar ele para comprar ações em queda brusca. Então você acaba tirando muito proveito. Filho rico, se você seguir essas recomendações que eu estou dando no vídeo de hoje, você vai acabar se dando bem. E você, filho rico, pegou o jogo? Se você pegou o jogo, pegou o ouro. As dicas de hoje são essas. Torço para que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Ensine os filhos, as crianças, adolescentes. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.